O mal de qualquer música, o mal da utilização dos instrumentos musicais não depende dos instrumentos em si, mas da forma como eles são tocados. Cante-se na igreja. Como parte do serviço religioso, cantar é um ato de culto, tanto quanto de oração. Sem dúvida de que muitos cânticos são orações. Cantar bem é como a música das aves, controlada e melodiosa. O título da mensagem é Louvai o Senhor. Ou poderíamos dizer, louvemos o Senhor. No início deste ano, a fazer algumas arrumações, encontrei um documento notável. Este documento, que está aqui diante de vós, tem 28 páginas datilografadas. Foi-me oferecido pelo saudoso pastor Ernesto Ferreira. Há muitos anos, não sei quando. Ele ofereceu-me este documento, está em inglês. Procurei fazer uma tradução deste documento. Eu não sou especialista em inglês e, por isso, a tradução é uma tradução livre e pode pecar por eventuais erros. No entanto, foi feita com oração e com dedicação. Levou-me bastante tempo a traduzir estas 28 páginas, porque não disponho do dia inteiro para o fazer. Trata-se de um documento interessante que me abalou no bom sentido, e que me fez sentir uma poderosa vontade de partilhar com a minha igreja. Por isso, hoje vou ler muito. Vou-me cingir ao que está escrito neste documento. O título é Music, Its Role, Qualities and Influence. É um documento que fala sobre a música, as suas propriedades, as suas qualidades e a sua influência. Este documento foi preparado pelo White Estate. Portanto, o gabinete, o serviço, onde uma equipa de responsáveis, nomeados pela Conferência Geral, cuidam dos escritos de Ellen White. Ele próprio, mais do que as opiniões dos membros deste grupo de trabalho, exprime as opiniões de Ellen White acerca deste assunto. Não vou ler as 28 páginas. Mesmo assim, consegui reduzir para 5 páginas A4, o que dá 10 páginas A5. E peço a vossa paciência, porque se for tirar mais alguma coisa, eu vou prejudicar gravemente aquilo que está escrito. Procurarei evitar opiniões pessoais. Claro que antes de apresentar este assunto, eu partilhei esta intenção com o diretor do Serviço de Música e Liturgia da Igreja de Setúbal. E é por essa razão que ele está na tribuna. Não é ele o responsável pela mensagem, mas queria que todos soubessem que não estou aqui a invadir um território. Ele tem conhecimento do que é que vamos tratar e, aliás, com muito gosto, eu vou colocar nas suas mãos uma cópia deste documento, tanto da versão em inglês como da tradução. Micael. Obrigado. Porque é, de facto, uma ferramenta de trabalho importante.
Quando nós pensamos em Ellen White, muitas vezes nós pensamos numa pessoa retrógrada, rígida, uma pessoa que é radical ou até fanática, mas não vamos tirar conclusões, vamos seguir a leitura de alguns considerandos. Gostaria apenas de partilhar convosco uma nota da pessoa que assina este documento. Este documento foi concluído em 30 de junho de 1972, portanto vejam há quantos anos, e teve o objetivo de funcionar como matéria-prima, como material de estudo, para uma comissão especial que foi nomeada pela Conferência Geral, nessa época, que se dedicou precisamente ao estudo da música na Igreja. A pessoa que coordenava o White Estate e que subscreveu este documento chama-se Arthur White, pastor, neto de Ellen White. E, portanto, conhecia bem o pensamento da sua mãe. Finalmente, este documento foi elaborado porque havia um clima dentro da Igreja que resultou de uma agitação que começou em 1900, o chamado Holy Flesh Movement. Traduzindo à letra, o movimento da carne sagrada, ou o movimento da carne sacra. Este movimento defendia o atingimento da pureza no corpo e, para isso, invocava várias ideias, entre as quais algumas ideias ligadas à música, que em determinado momento nós iremos ler a opinião da irmã White acerca do assunto. Este é o pano de fundo. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: qual é o papel da música? Podem achar estranho esta pergunta ser feita por uma pessoa que não é músico. Não sou músico. Tive algumas aulas de música em períodos diferentes da minha vida. Nunca dominei um instrumento musical, pouco mais sei do que reconhecer as notas, e é naqueles que têm as notas identificadas. No teclado, as brancas e as pretas. Mas se, por exemplo, formos para o violino, eu não sei onde é que estão as notas. Como sabem, o braço do violino não tem uma escala marcada. E, portanto, o violinista, para além de saber ler a música, ele tem de saber colocar os dedos sobre as cordas do violino na posição certa para que possa sair o som certo. E por isso aqui fica também um apreço muito especial ao trabalho dos violinistas nesta igreja. Não é um instrumento fácil, mas é um instrumento belo. E a música que ele toca pode ser, se for bem usada, uma música que nos faz subir para o céu. Bom, qual é o fundamento bíblico? E eu aqui gostaria de pedir a colaboração do nosso irmão Micael de Abreu, que vai fazer o favor de ler o Salmo 150. Podem acompanhar a leitura, o Salmo 150. Salmo 150. Aleluia! Louvemos ao Senhor no seu santuário. Louvem pelo firmamento, que é a sua fortaleza. Louvemo-lo pelas suas grandes obras poderosas. Louvemo-lo por todas as suas grandezas. Louvemo-lo com o toque da trombeta. Louvemo-lo com harpas e liras. Louvemo-lo com tambores e danças. Louvemo-lo com instrumentos de cordas e flautas. Louvemo-lo com símbolos sonoros. Louvemo-lo com símbolos vibrantes. Que todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia.
Este é só um dos textos em que a palavra de Deus encerra o papel da música no culto, na adoração. Falámos na escola sabatina sobre a verdadeira adoração centrada na criação, no Deus Criador. E essa verdadeira adoração tem um ingrediente importante que é precisamente a música tocada, a música cantada. Neste salmo consta uma lista de instrumentos musicais. O primeiro que eu gostaria de mencionar é traduzido muitas vezes por trombeta, noutras versões é traduzido por buzina. Pode também ser chamado de corneta. A palavra original é a palavra shofar. O que é um shofar? Beto, importas-te fazer o favor de nos mostrar o que é um shofar? Mostrar visualmente e auditivamente. Podes vir aqui acima, se faz favor. Isto é um shofar. Mais um bocadinho. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Já vimos que não é a especialidade do Beto tocar o shofar. Aliás, este instrumento não é do Beto, foi gentilmente emprestado pelo nosso irmão Marco Modesto, que não pode estar presente, senão seria ele a fazer a demonstração, mas gentilmente ele cedeu este instrumento para que nós pudéssemos perceber um bocadinho. Reparem que o instrumento é feito de um chifre de animal. Há vários modelos diferentes de shofar, conforme o tipo de chifre que é utilizado. Mas aquele que é mais frequente, é muito parecido com este, é o chifre de um animal bovídeo, africano, que em Angola dá pelo nome de olongo. O nome um pouco mais técnico será de cudo maior. É um cudo maior. É um animal lindo, elegante e que facilmente se relaciona com o ser humano. O chifre do olongo é também comprido, é também ondulado e permite obter os melhores sons de shofar. E por isso, no tempo do Israel antigo, havia shofares que eram feitos de chifres de carneiro ou de bovinos, mas havia também os shofares que eram feitos de chifre que ia de África e que eram os instrumentos que davam o melhor som. Eles conseguiam tocar melodias. Por isso, quando nós lermos nos Salmos o som da trombeta, não vamos pensar em trompetes, porque não são, naquela época não havia trompetes. Mais tarde surgiram as primeiras trombetas metálicas, mais compridas, mas o som original que era obtido era precisamente o do shofar. Nós temos aqui uma pequena demonstração para vos fazer, já lá vamos, mas gostaria só de mencionar alguns outros instrumentos que vêm no Salmo 150. Por exemplo, o saltério. Sabem o que é um saltério? O saltério é um instrumento de cordas, uma espécie de pequena harpa portátil. Não poderia ter mais do que 10 cordas. À volta de 6 a 8 cordas.
o saltério original. Atualmente, os saltérios estão evoluídos, tal como existem muitos outros instrumentos de cordas. A palavra que lhe dá origem, ele foi traduzido para o português por saltério, mas a palavra que lhe dá origem é nebel. Depois, o texto fala em harpa, mas não é a harpa dos nossos dias. Será o quinor. Quinor é a lira. O instrumento mais parecido com o quinor é a lira. Também é uma harpa portátil, digamos. Mas o texto fala de adufe. E até aqui nós estamos a ouvir acerca de instrumentos que tocam melodias, como é o caso do chofar, que pode tocar uma melodia, apesar de ser tão elaborada como aquela que o Beto tocou aqui diante de nós, mas os instrumentos de cordas também tocam melodias e fazem acompanhamento. E o adufe? O que é o adufe? O adufe é um pandeiro, ou seja, um tambor de mão, cuja palavra original é tof, T-O-P-H, tof. Portanto, é um instrumento de percussão, está na Bíblia, um instrumento de percussão e que marca um ritmo. Depois, o texto fala de flauta. O que é a flauta? Guida, será possível? Eu preciso de um ajudante neste momento, que é o ajudante que utiliza mais a flauta lá em casa. Podes vir, Miguel. Vais mostrar à igreja o que é uma flauta. Desde bebê que o Além Miguel do cantinho utiliza... dos brinquedos, ele gosta do cantinho dos instrumentos. Toca, filho. Muito bem. Todos nós conhecemos a flauta. Esta é uma flauta de bisel, mas há muitas flautas diferentes. Por exemplo, Guida, há aí outras flautas? Sim, esta que o Miguel tem na mão... Dá cá, meu amor. Dá cá. Esta que o Miguel tem na mão, mas que nós não conseguimos tocar, nem a avó nem o neto. Esta é uma flauta feita de cana, Não conseguimos. portanto é muito parecida com as originais do tempo do Jubal, que nós encontramos descritas na Bíblia, e portanto não é muito fácil afinar aquela flauta, e não é muito fácil tocar. Enfim, quem está habituado toca. Nós conhecemos alguns artistas, até de renome internacional, que tocam flautas assim, artesanais, e muito bem. Aqui está outro modelo de flauta. Esta flauta é como se fosse um conjunto, é um conjunto de várias flautas. É conhecido por flauta de Pan. Provavelmente, isto não há certezas, a flauta de Jubal, que em algumas versões vem traduzida por órgão, mas não é um órgão, é uma flauta, vem traduzida por órgão, mas é uma flauta, um instrumento de sopro, provavelmente a flauta do Jubal evoluiu para uma flauta do género da flauta de Pan, que é tão comum na América Central, nos Andes. Ali se toca a flauta de Pan. Também em outros países, mas ali é característica. E há até muita música na internet disponível, obtida com a flauta de Pan. Mas o Miguel já está ali com outro instrumento que não está na lista dos salmos, mas que é interessante. Também é um instrumento de sopro. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. Todos nós conhecemos, o nome popular é gaita de beiços, porque há a gaita de foles, que é um instrumento também de sopro, mas diferente. Gaita de beiços. Até houve em Portugal um conjunto, há bastantes anos atrás, que se especializou em tocar música clássica com gaita de beiços. Eram 3. Ganharam prémios internacionais, tudo o que era possível ganhar, até que deixaram de concorrer. Chamado
Trio Harmonia. Há muita coisa deles na internet se quiserem procurar. Muita música interessante, com gaitas de beiço, que não eram tão simples quanto esta, naturalmente, mas eram gaitas bastante desenvolvidas e que tocavam músicas fantásticas. Bom, depois vêm os instrumentos de cordas. Reparem que já se falou do saltério e da lira, mas o texto do Salmo 150, depois, como há muitos, englobou-os todos em instrumentos de cordas. E aqui estão incluídos o saltério, a lira, a cítara e outros instrumentos de cordas. O nome original é minim. Não trouxe nenhum instrumento de cordas. Mas a nossa orquestra, já hoje, tocou belissimamente com instrumentos de cordas. Os violinos e a guitarra. E há muitos outros instrumentos de cordas. Mas a guitarra tem ali mais instrumentos. Eu estou a ver ali um instrumento agora que não é de sopro, também é de percussão, feito de madeira e cabaças. As cabaças são a caixa de ressonância. Miguel, como é que se toca isso? Como veem, ou aliás, como ouvem, é possível fazer música com tudo. Já agora, explicar-vos o que é este instrumento. O nome mais correto seria xilofone, ou seja, um som obtido de madeira, de pedaços de madeira, xilofone, mas o nome deste, especificamente, que é artesanal, é marimba. Este instrumento, este fisicamente que aqui está, foi construído por um artesão angolano e viajou de lá até aqui, podendo fazer este som. Há instrumentos destes muito maiores, também com a mesma técnica, madeira e cabaças. A cabaça é a ressonância, a caixa de ressonância, e onde é possível tocar melodias fantásticas. Ok? É um instrumento de percussão também. Muito bem. Mas a guitarra tem ali mais alguma coisa. Ai, o Miguel já está com uma coisa na mão. O que será aquilo? O dedo está a escorregar. Muito bem. Aquele instrumento é muito simples. É constituído por umas palhetas metálicas que são apertadas contra uma referência e que depois vibram quando se toca e dão notas diferentes. E a mesma palheta pode ser afinada para notas diferentes. Chama-se internacionalmente kalimba. Se quiserem, e volto a dizer um termo angolano, eu não posso fugir às minhas raízes e, portanto, vamos dizer que é um quisange. A nossa igreja tem o privilégio de ter um grupo de angolanos. E eu lanço o desafio aos nossos angolanos: procurem aprender a tocar hinos com quisange. Podem formar um conjunto de quisanges. E vão ver que esta música é uma música que nos toca profundamente. Normalmente este instrumento é utilizado para música profana. Nós temos aqui um piano, que também é um instrumento de cordas e de percussão ao mesmo tempo, e que na época em que apareceu era tocado para música profana. Hoje ele tem lugar em todas as igrejas. Há mais algum instrumento? Está ali mais um. Muito bem. Como é que este funciona, Miguel? Muito obrigado. Também não toca uma melodia este instrumento. É um instrumento que pode marcar um ritmo ou dá uma finalização numa frase musical. Dá um efeito. Eu não sei como é que se chama este instrumento. Como é que é? Como? Barraca? Marraca. Ok, muito bem, muito obrigado. É isto. Obrigado, Miguel, pela tua colaboração.
Obrigado. De facto, é possível fazer música com muitos instrumentos diferentes. Mas a lista do Salmo 150 ainda fala em mais 2, que eu não posso passar por cima deles, senão iam dizer que eu estava a ser tendencioso. Sabem quais são? Símbolo sonoro. Sabem o que é um símbolo? É um prato musical. Na época, os pratos eram fabricados em cobre ou bronze, com uma ligeira curvatura, portanto ficavam côncavos de um lado e convexos do outro, e quando batidos, fazem aquele som. Ainda hoje, as grandes orquestras utilizam pratos. E o Salmo 150 fala de 2 tipos de pratos. Portanto, é um instrumento de percussão, que também não toca melodia. Fala do símbolo sonoro, que é o Tsel Tselim Shama, e fala do símbolo altissonante. Também são pratos, mas ainda maiores e com um som mais potente. Também se podem chamar símbolo de júbilo, e que se denomina Tzel Tzelim Teruach. Bom, não estamos numa aula de hebraico, eu não sei nada de hebraico, limito-me a ler aquilo que me chega às mãos quando consigo, mas só para vos dizer que estes instrumentos musicais estão na lista de instrumentos de louvor a Deus no Salmo 150 e noutros locais das Escrituras. O que nos faz chegar a uma conclusão de imediato. O mal de qualquer música, o mal da utilização dos instrumentos musicais não depende dos instrumentos em si, mas da forma como eles são tocados. Podemos tocar os símbolos altissonantes num ato de louvor e podemos imaginar aquele conjunto com instrumentos de cordas, com os símbolos, com o shofar. Podemos imaginar? Sabem que alguns dos mais exímios tocadores de shofar eram os sacerdotes, no serviço do santuário. E o shofar era utilizado quer para fins religiosos, quer para fins militares, porque os toques de ordem do exército eram dados com shofar. E, portanto, eles sabiam dar tons diferentes. Aquilo que hoje é o corneteiro, existe em todos os exércitos, na época era o tocador de shofar. Segundo Ellen White, o canto tem poder. Mas eu gostava agora de lançar um desafio às nossas crianças. Não me esqueci de vós. As crianças estranharam que hoje não houve história. Queridas crianças, nós estamos a contar a história do princípio ao fim e temos à vossa disposição um desenho para vocês pintarem. Onde está um tocador de shofar com o shofar? Portanto, pedimos à equipa dos Ministérios da Criança, que já estão a postos, o favor de distribuir a todas as crianças o papel com o desenho que vai ser pintado pelas crianças. Se quiserem pintar agora, muito bem. Se quiserem pintar em casa, tanto melhor. Mas é para poderem perceber um bocadinho, visualmente, o que é o shofar. Não é chofer, é shofar. Sobre o poder da música cantada, eu gostava de partilhar, e agora vou ler muita coisa,
gostava de partilhar convosco algo que vem publicado no livro Educação, de Ellen White, nas páginas 167 e 168. Notem bem, assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, vamos ver, Israel a atravessar o deserto, foram 10 dias, não foi? Como? Foram quantos? 10 anos? 40 anos. Enquanto eles jornadeavam pelo deserto, notem bem, animaram o seu caminho com a música de cânticos sacros. Assim como eles o fizeram, Deus convida os seus filhos hoje a alegrarem a sua vida peregrina. Há poucos meios mais eficazes para retermos na memória as suas palavras do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem um maravilhoso poder. Sabem qual era a letra dos cânticos que os israelitas, durante a sua caminhada pelo deserto, iam cantando? Sabem qual era a letra? Os 10 mandamentos. E as descrições do que Deus tinha feito pelo seu povo, nomeadamente a libertação do povo. E isto era repetido, estão a imaginar, se eles caminhavam 10 horas, 8 horas por dia, sempre a cantar, naquela cadência, as crianças a ouvir e a cantarem também. Isto era uma escola. Era uma forma de todo o povo nunca se esquecer do seu Deus. Mesmo assim, às vezes esqueciam-se. Tem poder, a música cantada, tem poder para subjugar naturezas rudes e incultas. Tem poder para estimular o pensamento e despertar, sabem o quê? A simpatia. Para promover, notem esta palavra que Ellen White repete sistematicamente, promover harmonia. Harmonia na ação. E para banir a melancolia e os pressentimentos que destroem a coragem e enfraquecem o esforço. É um dos mais eficazes meios para impressionar o coração com a verdade espiritual. Nunca se perca de vista o valor do canto como meio de educação. Porque é que os alunos nas nossas escolas cantam? Olhem o que Ellen White diz. Cantemos em casa, cânticos doces e puros, e existirão poucas palavras de censura e mais de contentamento, esperança e alegria. Cantemos em casa. Mas continua. Cante-se na escola e os alunos aproximar-se-ão de Deus, dos seus professores e uns dos outros. Cante-se em casa e cante-se na escola. E onde mais? Cante-se na igreja. Como parte do serviço religioso, cantar é um ato de culto, tanto quanto de oração. Sem dúvida de que muitos cânticos são orações. Cantar é também uma arma contra o desânimo. Na carta número 53, de 1896, que vem transcrita no livro Evangelismo, página 499, Ellen White diz: se houvesse muito mais louvor ao Senhor e muito menos desabafos por desânimo, muitas mais vitórias seriam conquistadas. Em vez de lamentos, vamos cantar. É o que este texto quer dizer. Porque desse cantar vai surgir uma força para vencer o desânimo. Cantar ajuda a repelir o inimigo. Na carta número 5 de 1850,
Diz Ellen White. Notem bem como ela começa. Vi que. Não é uma opinião. Deus mostrou-lhe. Vi que necessitamos diariamente de ascender e guardar ascendência sobre os poderes das trevas. O nosso Deus é poderoso. Vi que, diz ela outra vez, na mesma frase, vi que cantar frequentemente para a glória de Deus afasta o inimigo e que louvar Deus faz-lo recuar e dá-nos a vitória. Isto está na carta número 5 de 1850. E agora do manuscrito 65, página 52, que foi datado de 1905, ela continua. Quando Cristo era criança, foi semelhante às nossas crianças. Foi tentado a pecar, mas não cedeu à tentação. Quando cresceu, foi tentado. Mas os cânticos que a mãe lhe ensinara vieram à sua mente e ele elevou a sua voz em louvor. E antes de que os seus companheiros tivessem consciência disso, eles começaram a cantar com ele. Deus quer que usemos todas as capacidades, não é da terra, mas todas as capacidades que o céu proveu para resistirmos ao inimigo. Outro aspecto da influência da música. Cantar deve fazer parte do currículo escolar. Já vimos, cante-se na escola. Mas notem, no livro de Educação, página 47, tanto na escola como no lar, grande parte do ensino era oral. Está a falar dos tempos de Israel antigo. Mas os jovens também aprendiam na leitura dos escritos hebraicos, assim como os rolos de pergaminho das escrituras do Velho Testamento eram abertos para os seus estudos. Os principais assuntos de estudo nestas escolas eram matérias de estudo, currículo académico nas escolas dos profetas e outras. Notem, a lei de Deus com a instrução dada por Moisés, a história sagrada, a música sacra e a poesia. Interessante, não é? Publicado na revista Review and Herald, de 27 de agosto de 1903, e também vem transcrito no livro Evangelismo, página 504, há uma citação que diz, de Ellen White, em todas as escolas é grandemente necessário o ensino de canto. Deveria haver muito mais interesse na educação da voz do que geralmente é manifestado agora. Ela está a falar em 1903. E eu pergunto, será que é diferente hoje? Não basta termos uma voz bonita para cantar. É útil que aprendamos a cantar. Que saibamos cantar. Este é o desafio que Ellen White nos coloca. Por outro lado, a música tem um lugar na experiência religiosa. Patriarcas e Profetas, página 594. A música faz parte da adoração a Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos nos nossos cânticos de louvor para nos aproximarmos o mais possível, sabem de quê? Eu há pouco preveni-vos. Da harmonia dos coros celestiais. Harmonia. Todos sabemos, nem que seja empiricamente, o que é que significa harmonia. O contrário de harmonia é desarmonia. O que Deus nos pede é harmonia.
tal como existe nos coros celestiais. O treinamento adequado da voz é um elemento importante na educação e não deve ser negligenciado. Cantar como parte do serviço religioso é tanto um ato de culto quanto uma oração. O coração deve sentir o espírito do canto, a fim de lhe dar a correta expressão. Harmonia, espírito do canto, correta expressão. Estes termos não nos dizem nada? A música, com clareza de voz e a expressão correta. No livro Testemunhos, volume 9, páginas 143 e 144, em 1909, Ellen White escreveu: aquele que nos concedeu todos os dons que nos permitem ser coobreiros de Deus, espera que os seus servos cultivem a voz, de modo a que possam falar e cantar, de maneira que todos possam entender. Não é necessário cantar muito alto, mas numa entoação clara, pronúncia correta e expressão distinta. Tomemos todos tempo para cultivar a voz, para que o louvor a Deus possa ser cantado em tons claros e suaves, não com aspereza e estridência que ofendam o ouvido. A habilidade para cantar é um dom de Deus, que seja para a sua glória. E continua, no manuscrito 91 de 1903, também transcrito no livro Evangelismo, página 510. Grande melhoria pode resultar de cantar, melhoria no culto. Alguns pensam que quanto mais alto cantam, mais música fazem. Notem a frase que vem a seguir. Mas ruído não é música. Cantar bem é como a música das aves, controlada e melodiosa. Em algumas igrejas, isto é Ellen White a falar, é o seu testemunho, em algumas igrejas ouvi solos que eram totalmente inadequados para o serviço da casa do Senhor. E ela explica porquê. O prolongamento excessivo das notas e sons peculiares, como acontece em alguns tipos de cantores de ópera, não são agradáveis aos anjos, não agradam ao céu, não agradam a Deus. Deus não quer. Eles deleitam-se, os anjos, deleitam-se em ouvir cânticos simples, de louvor, entoados num tom natural. Os cânticos nos quais cada palavra é claramente proferida, num tom musical, são cânticos aos quais os anjos se juntam cantando. Eles repetem o refrão que é cantado de um coração com espírito e entendimento. E continua. A música forma uma parte do culto divino nas cortes celestiais. Nós deveríamos esforçar-nos nos nossos cânticos de louvor por nos aproximarmos tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Fui penalizada muitas vezes por vozes não treinadas, puxadas à nota mais alta, literalmente gritando palavras sagradas,
de alguns hinos de louvor. Quão inapropriadas estas vozes ásperas e agudas para o solene e alegre culto divino. Desejei tapar os meus ouvidos, ou voar daquele lugar, e rejubilei quando esse doloroso exercício chegou ao fim. Podemos abrir a palavra de Deus no Salmo 47. E vamos ler o versículo 7. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. A harmonia de que Ellen White fala não é uma invenção sua. É uma postura de Deus. Está na sua palavra. Harmonia. Tudo o que destrua essa harmonia destrói a qualidade do louvor. E Deus não quer. Ainda na mesma citação que vem em Sinais dos Tempos, de 22 de junho de 1882, e também no livro Evangelismo, páginas 507 e 508, Ellen White diz: quem faz do canto uma parte do culto divino deveria selecionar hinos com música apropriada à ocasião. Não notas de funeral, mas de alegria. Alegria em solenes melodias. A voz pode e deve ser modulada, suavizada e controlada. Sobre o canto congregacional, na Carta 157 de 1902 e também no livro Evangelismo, página 507, cantar não deve ser feito sempre por apenas alguns. Tão frequentemente quanto possível que toda a congregação cante em conjunto. É a realidade que nós procuramos, estabelecer e cultivar na nossa igreja. Há cantores solistas, há cantores em grupos e há o canto congregacional. Cantar não deve ser feito apenas por alguns. Todos os presentes devem ser encorajados a juntarem-se no serviço de cânticos. Isto está na Carta 157 de 1902. E no volume 5 de Testemunhos, página 493, retirei mais uma citação. A melodia do cântico entoado por muitos corações, com declarações, notem bem, declarações claras e distintas, é um dos instrumentos divinos para a obra da salvação de almas. Todos os serviços deveriam ser conduzidos com, notem, todos os serviços deveriam ser conduzidos com solenidade e reverência, como se na presença visível do Mestre dos Mestres. Tocar e cantar no culto, e o culto não é só aquilo que nós chamamos o culto solene, na igreja, nos serviços da igreja, tocar e cantar deverá motivar-nos a fazê-lo como se o estivéssemos a fazer na presença visual e física de Deus, a quem esse louvor é dirigido. Mas será que, apesar do que nós lemos no Salmo 150, será que os instrumentos têm lugar no culto? Antes de responder a esta pergunta, eu convido o meu querido amigo e compadre João Paulo Reia. Ele está presente e vem aqui ao órgão. Repito, o órgão
não está na Bíblia. Aparece em algumas traduções que falam em órgão como sendo atribuído a Jubal. Esse órgão não é um órgão como nós temos nos nossos dias. É uma espécie de flauta primitiva. Mas o órgão evoluiu das flautas primitivas. Um órgão de tubos é um conjunto de flautas. Alguns têm milhares, não é? Milhares de flautas. Consoante o diâmetro, o comprimento. Como? Exatamente. Flautas, trombetas, etc. Ok? Muito bem. Nós temos aqui um pequeno órgão que vai fazendo as nossas delícias de vez em quando e que esperamos que chegue ao céu, que não é de vento, não é de sopro, mas imita o som do sopro. E, portanto, é um órgão. Bom, eu vou-me calar agora e vamos, se quiserem, peguem no Salmo 150 e leiam-no outra vez, enquanto ouvimos a música. Obrigado. Amém. Seja louvado o nome do nosso Deus. Tragam o talento do canto para a obra.
o uso de instrumentos musicais não é, de modo nenhum, censurável. Eles foram usados nos serviços religiosos dos tempos antigos. Os adoradores louvaram Deus com harpa, símbolos. Ellen White falou nisto, nos símbolos. Será possível? Pelo que a música deve ter o seu lugar nos nossos serviços. Isso aumenta o interesse. Carta 132, de 1898, também publicada no livro Evangelismo. Em 1905, houve uma sessão da Assembleia Geral da Conferência Geral, 1905. E Ellen White escreveu o seu testemunho acerca da música que foi tocada nessa sessão da Conferência Geral. Como sabem, são sessões que têm lugar de 5 em 5 anos. Alegro-me por ouvir os instrumentos musicais que tendes aqui. Deus quer que os tenhamos. Ele deseja que o louvemos de coração e voz, enaltecendo o seu nome diante do mundo. Foi publicado a 15 de junho de 1905 na Review and Herald e também transcrita no livro Evangelismo. Eu agora vou-vos poupar, não vou ler uma série de citações que vêm a seguir e que respeitam a algo que aconteceu em reuniões campais. As reuniões campais são congressos, grandes congressos. Por vezes acontecem em pavilhões, outras vezes é na natureza. Em 1900, aconteceu, no verão de 1900, uma reunião campal em Indiana. Ellen White não estava nos Estados Unidos da América nesta altura. Sabem onde é que estava? Na Austrália. Eu ouvi alguém dizer. Estava na Austrália, muito longe, do outro lado do mundo. Isto aconteceu no verão. Mas em janeiro desse ano, portanto, 7 ou 8 meses antes da Conferência Geral, Ellen White recebeu uma visão. Esta visão apontava para a música que ia ser tocada naquela Conferência Geral passados 7 ou 8 meses. E ela não percebeu bem a visão. Foi-lhe explicado que tipo de música é que era. E agora vou-vos dizer em resumo, porque são muitas as citações. Era música estridente, em que os instrumentos se sobrepunham à melodia. Aqueles que cantavam com aquelas características que lemos há pouco, com estridência. E com uma expressão facial de esforço. Nas notas mais agudas, eles faziam uma careta de esforço. E quando terminava a sua intervenção, eles tinham as pernas e as mãos a tremer. Tal tinha sido o esforço que tinham empregado durante aquele serviço de canto. Havia muito ruído, muita estridência. Ellen White foi avisada disto em janeiro, e isto aconteceu no verão. E então, houve um casal, um pastor, de nome Haskell, e a sua esposa, escreveram relatórios sobre o que se estava a passar na Conferência Geral e enviaram para Ellen White, para a Austrália. E agora Ellen White percebeu e comentou: Deus avisou-me disto. Deus disse-me que era precisamente isto que iria acontecer. E aquilo era fruto de um movimento que caracterizou aquela época,
que era o movimento da carne sagrada ou carne sacra, o Holy Flesh Movement, Holy Flesh Movement, para o qual, ou contra o qual, Deus tinha avisado Ellen White. E é neste clima, nesta agitação, que aquela música é utilizada durante a Conferência Geral que teve lugar em 1900. Peço desculpa. A reunião campal que teve lugar no verão de 1900. Peço desculpa. Não foi na Conferência Geral. Na reunião campal do verão de 1900. Continuou ainda o efeito desta música por uma parte de 1901 e acabou por ser dominada. A senhora Ellen White, nossa irmã Ellen White, respondeu por escrito ao relatório que recebeu, e isto eu tenho de vos ler. O Senhor mostrou-me que aquilo que descreve ter tido lugar em Indiana aconteceria logo antes do fim da provação. A provação, que ela chama aqui provação, era precisamente a luta contra este movimento que estava a alterar o plano da salvação para uma salvação pelas obras na purificação do corpo. O Senhor mostrou-me que isso aconteceria. Cada coisa grosseira seria aprovada. Haveria gritaria, ruído com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais tornar-se-iam tão confundidos que não poderiam ser credíveis para tomarem decisões acertadas. E ela faz um comentário. E chamam a isto ser movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela em tais métodos, em tal tumulto e barulho. Isso é uma invenção de Satanás para dar cobertura aos seus engenhosos métodos para que não tenha efeito a pura, sincera, elevatória, enobrecedora, santificadora verdade para este tempo. E é muito grave o que ela diz a seguir. É melhor nunca haver culto a Deus recheado com música do que usar instrumentos musicais para se fazer a obra que me foi apresentada na visão de janeiro. A verdade para este tempo não necessita nada desta espécie para a sua obra de converter almas. Um tumulto de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Os mesmos instrumentos, tocados de outra forma, as mesmas vozes, cantando de outra forma, seria um ato, uma bênção, um ato de louvor. Isto está na carta 132 de 1900, em resposta ao casal Haskell. Bom, eu, como vos prometi, vou avançar. Será que Ellen White diz alguma coisa em relação à música secular? Em relação à música não religiosa? Já a hora vai muito adiantada, mas eu peço desculpa, mas temos que abordar esta questão. Porque muitas vezes nós pomos um carimbo na testa de Ellen White e se calhar estamos enganados. Carta 6b de 1893, que ela escreveu depois de desembarcar na Nova Zelândia. Viajou da Austrália para a Nova Zelândia. Vejam, por cerca de 1 hora o nevoeiro não levantou e o sol não o penetrou. Portanto, o barco em que ela viajava, o navio, não pôde acostar porque não havia visibilidade. Estamos em 1893.
Os instrumentos de navegação eram muito limitados. Então, os músicos do navio, que também iriam desembarcar neste local, entretiveram os impacientes passageiros com música. Notem bem, bem escolhida e bem interpretada. Não mexeu com os sentidos, como na noite anterior, mas foi suave e realmente agradável aos sentidos, porque era musical. Bom, Ellen White não era música. E, portanto, os termos que ela usa não são termos técnicos da música. Nessa noite, uma outra ocasião, em 1886, nessa noite houve música maravilhosa e fogo de artifício próximo, do outro lado da estrada. Há um grande jardim da cerveja. Ainda hoje estão em voga estes jardins. Existe um em Portugal, pelo menos, no Algarve, que está mais dedicado à restauração. Restauração, alimentos, portanto, gastronomia. Mas os jardins da cerveja eram parques que existiam naquela época, onde as pessoas se reuniam debaixo de árvores, em campo aberto, e onde, por exemplo, havia concertos, havia confraternização, havia partilha de refeições. Era uma espécie de parque de merendas mais desenvolvido. Isto em 1886. Então diz ela, nessa noite houve uma música maravilhosa e fogo de artifício. Há um grande jardim da cerveja que pertence à cidade e é mantido pela cidade, ou seja, pela Câmara Municipal. Isto foi na Suíça. Este jardim é atrativo pelas suas flores, arbustos e notáveis árvores dando uma bela sombra. Há centenas de lugares sentados com pequenas mesas ovais ajustadas diante desses assentos. E agora a frase final. E esta maravilhosa música instrumental é tocada pela orquestra. Não era um encontro religioso, não era música religiosa, era música secular, mas tocada com os padrões que Ellen White considerava serem os padrões musicais, foi uma música que ela muito apreciou. Ainda uma citação da Carta 8 de 1876. Estamos a ter um concerto indescritível. 9 cantores, holandeses, alemães, franceses, eu nem os consigo identificar. As vozes são simplesmente esplêndidas, num bom entretenimento. Suponho que são de um grupo em excursão. Ellen White nem sabia bem quem eram aqueles cantores, mas ficou deliciada com a música secular que eles cantaram. Para terminar, partilho convosco alguns conselhos. Na Carta 198 de 1899 e no livro Evangelismo também, mas na página 512, lemos o seguinte: a música é aceitável para Deus apenas quando o coração está santificado e se tornou suave e santo. Mas muitos dos que se deleitam na música nada sabem quanto a fazer melodia para Deus nos seus corações. O seu coração foi atrás dos seus ídolos. Nós encontramos na palavra de Deus inúmeras referências ao lugar da música no louvor. Eu gostaria de destacar 3 momentos. Como é que Deus anunciou aos pastores em Belém o nascimento de Jesus? Como foi? Os anjos cantaram. Como será
anunciado o momento da segunda vinda de Jesus. Como será? Com música instrumental. Imaginamos que também será cantada. Não sabemos se quando chamarem o nome dos mortos para que ressuscitem, se será cantado esse nome. Não sabemos. Não vale a pena conjeturarmos. Mas que há música, há. O som da trombeta. E o louvor dos remidos. Aqueles que se salvarem, os ressuscitados e os que estiverem vivos durante a volta de Jesus, vão ter uma grande reunião campal no céu. E vão cantar. Diz que lhes vai ser ensinado um cântico novo. Queres tu aprender esse cântico? Eu quero. Termino lendo Apocalipse 15, 3. Apocalipse 15, 3. Capítulo 15, versículo 3 de Apocalipse. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Que possamos aprender esta letra e esta música. Que o Senhor nos abençoe.